era assustadora. Depois de um dia inteiro na estrada, eu e Ana estávamos exaustos. O plano era simples: encontrar um lugar qualquer para passar a noite e no dia seguinte continuar a viagem. Mas quando a noite caiu e as estradas ficaram desertas, começamos a ficar inquietos. Finalmente, avistamos um hotel à beira da estrada, praticamente escondido pela vegetação densa. O letreiro, meio apagado e piscando, parecia uma coisa saída de um filme de terror. Senti um arrepio subir pela espinha, mas o cansaço era maior que o desconforto. Assim que entramos no hotel, algo parecia errado. O saguão estava quase vazio, exceto por 3 pessoas que mais pareciam personagens de um pesadelo. O dono do hotel, um velho de olhar morto, mal nos cumprimentou. Uma mulher jovem, que parecia perdida, registrou nossa reserva com uma expressão vazia. E o segurança, parado num canto escuro, tinha um jeito sinistro, como se não estivesse realmente ali. Mas ignoramos tudo isso. Só queríamos um quarto para descansar. O quarto era pequeno, abafado, e o ar parecia pesado, carregado com algo que eu não conseguia explicar. As paredes eram grossas, o silêncio perturbador. Ana notou que não havia janelas abertas e comentou sobre o cheiro estranho no ar, algo entre mofo e ferrugem. Eu também senti, mas não quis alarmá-la. Colocamos nossas coisas de lado e deitamos, prontos para dormir. Mas assim que a luz se apagou, senti uma presença. Era como se algo ou alguém estivesse no quarto, nos observando. No meio da noite acordei com um sobressalto. O quarto estava escuro, mas eu sabia que não estávamos sozinhos. Uma sombra no canto da parede se mexeu e senti um frio invernal percorrer meu corpo. Quando olhei para Ana, percebi que ela estava inconsciente. Tentei acordá-la, sacudi-la, mas ela não respondia. Foi quando eu ouvi um sussurro, uma voz que parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Baixa, mas clara como cristal. Ela dará vida ao mal. O terror que senti naquele momento foi paralisante. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Meu corpo ficou pesado. Meus olhos começaram a fechar sem que eu quisesse. Antes de perder a consciência, vi a sombra se aproximar, crescendo, quase engolindo todo o quarto. Quando acordei na manhã seguinte, tudo parecia normal à primeira vista. Mas a sensação de algo errado era inescapável. Ana ainda estava adormecida ao meu lado, mas eu sabia que a paz daquela manhã era falsa. Uma calma antes da tempestade que, sem saber, estávamos prestes a enfrentar. Na manhã seguinte, eu acordei com uma dor de cabeça lancinante e uma sensação desconfortável de que algo terrível tinha acontecido. Olhei para Ana, que ainda estava dormindo profundamente ao meu lado, mas havia algo errado. Ela estava pálida, com uma expressão cansada, como se tivesse passado por uma noite agitada, mesmo que não se lembrasse de nada. Eu tentei lembrar o que havia acontecido, mas minha mente estava enevoada. Apenas fragmentos daquela sombra e a voz sussurrante ecoavam na minha memória. Quando finalmente consegui acordá-la, Ana estava confusa, desorientada, e parecia ter dificuldade para entender onde estávamos. Ao nos levantarmos, notamos algo que fez o sangue gelar nas veias. Nossas roupas estavam espalhadas pelo chão, e nossos corpos estavam marcados com pequenos hematomas, como se tivéssemos sido manuseados com violência. As marcas, pequenas, mas distintas, estavam em locais que não faziam sentido, e, ao tentar lembrar, tudo o que vinha à mente era a sombra, mas nada concreto. Desesperados, tentamos sair do quarto. Fui até a porta e tentei abri-la, mas estava trancada. Não do jeito normal, como se estivesse com a trava de segurança, mas como se estivesse selada por algo além da compreensão. Bati na porta, gritei por ajuda,
mas o hotel estava mergulhado em um silêncio assustador. Era como se tivéssemos sido esquecidos, ou pior, como se o hotel tivesse nos engolido. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Toda noite aquela presença voltava, uma sombra que se movia de forma inquietante, mudando de tamanho e forma, como se estivesse viva, como se estivesse nos observando. A voz voltava, repetindo as mesmas palavras sinistras. Ela dará vida ao mal, enquanto nos afundávamos em um pavor crescente. E então, sempre, o mesmo fim, a perda de consciência. Acordávamos todas as manhãs com marcas novas no corpo, e a sensação de que algo terrível estava acontecendo com Ana só aumentava. Ela começou a ter sangramentos regulares, como se estivesse menstruando, mas de forma mais intensa e mais frequente. O pânico tomou conta de mim. Tentei manter a calma, mas como se pode fazer isso quando cada noite é um mergulho no desconhecido, onde a única certeza é o terror? Ana estava ficando cada vez mais fraca. A pele dela estava quase translúcida, e os olhos, antes tão brilhantes, agora estavam apagados, como se algo estivesse roubando sua energia vital. E a voz, aquela maldita voz, continuava a murmurar suas profecias sombrias, deixando claro que Ana estava destinada a algo terrível. Numa noite, decidi enfrentar a coisa, esperando estar preparado para o que quer que fosse. Quando a sombra apareceu, eu gritei, mandei que nos deixasse em paz, mas foi inútil. Senti uma pressão esmagadora, como se algo estivesse tentando me sufocar. A sombra se aproximou e eu desmaiei novamente, sem conseguir lutar. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação fria. Sabia que não podíamos continuar assim. Precisávamos sair daquele hotel maldito. Mas como escapar de algo que parece ter controle absoluto sobre nós? A cada novo amanhecer, a sensação de estar preso em um pesadelo sem fim só aumentava. E o medo de que a próxima noite fosse a nossa última era sufocante. Algo estava nos prendendo ali. E eu temia que, se não encontrássemos uma saída, Ana nunca sobreviveria para ver o mundo lá fora novamente. Aquela manhã foi diferente. Eu acordei decidido a fazer qualquer coisa para nos tirar dali, mesmo que custasse minha vida. Ana estava visivelmente pior, mais pálida, fraca, como se algo estivesse sugando sua vida pouco a pouco. Eu não podia mais esperar, não podia mais suportar ver a pessoa que eu amava definhando diante dos meus olhos, enquanto aquela maldição nos prendia. Primeiro tentei forçar a porta, batendo com toda a força que conseguia reunir, mas era como se a madeira estivesse viva, se recusando a ceder. A maçaneta não girava, e não havia a menor fresta por onde poderíamos forçar uma saída. Senti o desespero crescendo dentro de mim. Tentei ligar para a recepção usando o telefone, mas estava mudo. Era como se estivéssemos completamente isolados do resto do mundo. Nenhum sinal de vida, nenhum som. Só nós e a opressão daquele mal invisível. A janela, a nossa única esperança, estava trancada. A princípio, parecia um simples problema com a trava. Mas, à medida que eu a examinava, percebi que não era isso. Não importava o quanto eu puxasse ou empurrasse, ela simplesmente não se movia. Era como se estivesse selada por algo mais forte do que qualquer barreira física. Algo sobrenatural. Tentei quebrar o vidro com uma cadeira, mas a cadeira ricocheteou, como se tivesse atingido metal sólido. O dia foi se arrastando, com Ana cada vez mais debilitada, mal conseguindo se manter acordada. Os sangramentos que vinham acontecendo desde o início da nossa estadia haviam se tornado mais frequentes, como se cada gota de sangue estivesse sendo arrancada dela. Eu sabia que não tínhamos muito tempo, que se não conseguíssemos sair dali, ela não sobreviveria a mais uma noite.
No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, o terror voltou a se instalar no meu coração. Eu sabia o que estava por vir, e dessa vez, não sabia se teria forças para enfrentá-lo. Ana caiu em um sono profundo, ou algo próximo disso, enquanto eu andava de um lado para o outro, tentando desesperadamente pensar em um plano, em qualquer coisa que pudesse nos salvar. E então a noite chegou. A escuridão envolveu o quarto como uma manta pesada, e o ar ficou ainda mais denso, quase irrespirável. Eu estava sentado ao lado de Ana quando a sombra apareceu novamente. Desta vez ela parecia mais forte, mais definida. Não era mais apenas uma mancha escura no canto do quarto. Era algo com peso, algo que podia se mover com propósito. Senti uma onda de pânico me invadir, mas tentei não deixar transparecer. Eu precisava ser forte por Ana. Quando a voz voltou a sussurrar, repetindo aquela maldição, ela dará vida ao mal. Eu finalmente entendi o que estava acontecendo. A sombra queria Ana. Estava nos torturando, drenando sua vida, preparando-a para algo inimaginável. Algo que eu não podia permitir que acontecesse. Eu precisava tirá-la dali, e rápido. Numa última tentativa desesperada, tentei distrair a sombra. Gritei, xinguei, lancei objetos na direção dela, qualquer coisa para afastá-la de Ana, mas tudo foi em vão. A sombra era inabalável, e eu, apenas um humano, insignificante diante de algo tão maligno, senti uma força invisível me empurrar, jogando-me contra a parede. E então, como em todas as noites anteriores, a escuridão tomou conta de mim, e eu desmaiei. Quando acordei na manhã seguinte, Ana estava pior do que nunca. A vida estava se esvaindo dela. E eu sabia que se ficássemos mais uma noite naquele lugar, ela morreria. Não havia mais dúvidas. Eu precisava agir, e dessa vez, a qualquer custo. A sombra não nos daria outra chance. Eu só tinha uma única opção: tentar uma fuga desesperada. Algo que jamais imaginaria fazer, mas que parecia ser a única solução. Precisava sair, nem que fosse pulando daquela maldita janela, mesmo que isso significasse arriscar a própria vida. Com o coração na garganta, me aproximei da janela novamente, decidido a enfrentar o que fosse necessário para nos salvar. E foi naquele momento que percebi que talvez a fuga não fosse a solução. Mas no fundo, eu já sabia. Não havia mais saída fácil. O terror tinha se instalado dentro de nós, e o pior ainda estava por vir. Naquela manhã, o desespero finalmente se transformou em uma decisão sombria. Eu sabia que não poderíamos passar por mais uma noite naquele inferno. Ana estava à beira do colapso, mal conseguindo se manter acordada. E o hotel parecia mais sombrio, mais vivo, como se estivesse se alimentando da nossa angústia. Eu estava determinado a nos tirar dali, mesmo que isso custasse minha vida. A janela, nossa única esperança, era uma barreira quase impenetrável. Mas naquele momento, não me importava mais com as consequências. Peguei a cadeira novamente e, com toda a força que me restava, comecei a golpear o vidro. A cada golpe sentia o desespero crescendo, mas não podia desistir. Eu sabia que a sombra voltaria assim que a noite caísse, e não poderíamos sobreviver a mais uma visita daquela entidade maligna. Depois de inúmeros golpes, o vidro finalmente rachou. E em seguida se estilhaçou. O vento frio da montanha invadiu o quarto e a adrenalina tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, ajudei Ana a levantar-se da cama. Ela estava tão fraca que mal conseguia se manter em pé. Mas eu sabia que precisava ser rápido. Olhei para a janela quebrada e depois para o chão lá fora. Não era uma queda pequena, mas era nossa única saída. Com o
coração disparado, ajudei Ana a subir na janela. O medo nos olhos dela era palpável, mas ela sabia que não tínhamos outra escolha. Eu vou te segurar. Confie em mim, Ana. Confie. Eu disse, tentando esconder o pânico na minha voz. Então, com todo o cuidado que consegui reunir, segurei-a e a ajudei a descer. A queda foi abrupta, mas o solo macio de grama e terra amorteceu o impacto. Ela estava ferida, mas viva. Sem perder tempo, me joguei pela janela. A queda foi dolorosa e o impacto me fez ver estrelas, mas eu não podia parar. Precisávamos sair dali. Levantei-me rapidamente, ignorando a dor, e corri até Ana, que estava caída ao chão, gemendo. A dor nos corpos, a adrenalina e o terror fizeram a gente se mover mais rápido do que jamais imaginaríamos. Peguei Ana no colo e comecei a correr. O hotel parecia nos observar, as sombras dentro dele se mexendo, se estendendo, como se tentassem nos puxar de volta. Cada passo era uma luta contra a sensação de que algo estava prestes a nos alcançar. Depois de uma eternidade correndo pela estrada deserta, finalmente avistamos luzes no horizonte. Uma pequena vila ou um posto de gasolina, qualquer lugar que representasse segurança. Com cada passo, o peso do horror começava a diminuir, mas eu sabia que não estava acabado. Algo nos havia marcado, e eu podia sentir isso no fundo da minha alma. Quando finalmente alcançamos as luzes, eu desabei, sem forças. Algumas pessoas correram em nossa direção, e eu implorei por ajuda. Por favor, nos ajudem. Algo está nos perseguindo. Minha voz era fraca, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, tudo ficou preto. Despertei no hospital, com o corpo dolorido e a mente ainda girando de medo. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Ana. Disseram que ela estava em outro quarto sendo atendida, mas estava viva. O alívio que senti foi esmagador, mas não durou muito. As marcas em nossos corpos, as lembranças nebulosas, tudo estava ali, me lembrando que o pesadelo não havia terminado. A polícia foi até o hotel, mas não encontrou nada além de uma cena de horror. Os funcionários foram presos, mas o que aconteceu com eles foi ainda mais perturbador. O velho dono do hotel morreu subitamente, sem razão aparente. No momento em que começou a ser interrogado, a funcionária entrou em coma e o segurança, que parecia o mais sinistro de todos, ficou cego e mudo. Era como se o mal tivesse se espalhado, tomando vidas e mentes em troca da nossa liberdade. Fomos salvos daquela prisão física, mas o que estava dentro de nós ainda era mais aterrador. Ana, agora em segurança, parecia uma sombra do que era. Ela não conseguia dormir. Os pesadelos eram constantes, e a sombra que antes só aparecia à noite, agora a atormentava até durante o dia. O terror tinha nos seguido, e eu sabia que, embora estivéssemos livres do hotel, ainda estávamos presos em algo muito maior, algo que não poderíamos simplesmente escapar. Depois de tudo que passamos, era difícil acreditar que o pesadelo poderia piorar. Eu e Ana estávamos fora do hotel, longe daquela prisão infernal, mas a sensação de segurança era ilusória. Logo percebi que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana foi submetida a uma série de exames no hospital, mas os médicos não encontraram nada de concreto que explicasse o estado dela. O que mais me incomodava era o sangramento incessante, como se algo estivesse a corroendo por dentro. A cada semana, parecia que ela estava menstruando, mas de uma forma anormal, debilitante. Apesar de todas as consultas e exames, os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ela. Tudo o que podiam fazer era receitar remédios para ajudá-la a dormir e controlar a dor, mas nada aliviava o verdadeiro tormento.
e terrivelmente vívidos. Ela acordava gritando no meio da noite, dizendo que aquela sombra maldita, continuava a visitá-la. Pior ainda, a voz sussurrava as mesmas palavras. Você deve dar à luz ao mal. Isso me deixava apavorado. Eu tentava confortá-la, dizendo que tudo aquilo tinha acabado, que estávamos seguros. Mas nem eu acreditava nisso. Sabia que a sombra havia deixado uma marca em nós, algo que não poderíamos simplesmente esquecer ou fugir. Tentamos seguir em frente com nossas vidas, mas tudo parecia desmoronar ao nosso redor. Ana perdeu o emprego por não conseguir mais dormir à noite e mal ter energia durante o dia. Eu também estava uma bagunça, lutando para manter alguma aparência de normalidade, mas o medo de que algo horrível ainda estivesse por vir me assombrava a cada momento. Foi então que decidi voltar ao hotel, na tentativa de encontrar respostas. Queria entender o que realmente havia acontecido, como aquela maldição havia nos atingido e, principalmente, como poderíamos nos livrar dela. Fui até a delegacia, esperando obter informações sobre os funcionários do hotel que haviam sido presos, mas o que encontrei lá só aprofundou meu desespero. O velho dono do hotel havia morrido de maneira inexplicável durante o interrogatório. Disseram que ele simplesmente desabou, como se sua vida tivesse sido arrancada. A funcionária que estava com ele desmaiou logo em seguida e entrou em coma. Estava na UTI desde então, sem qualquer sinal de recuperação. E o segurança, aquele homem sinistro que mal falava, ficou cego e mudo de um instante para o outro, sem qualquer explicação médica. Tentei falar com os investigadores, mas tudo o que consegui foram olhares de pena e conselhos para esquecer o que aconteceu. Você deveria se concentrar em seguir em frente, diziam eles. Mas como seguir em frente com algo tão inexplicável pairando sobre nossas cabeças? Decidi ir ao hotel, mas ao chegar lá, fui impedido pela polícia. O local estava fechado, lacrado, como se fosse uma cena de crime. Ninguém tinha permissão para entrar. O hotel parecia abandonado, mas eu podia sentir que algo ainda estava vivo lá dentro. Algo que não queria ser perturbado. Voltei para casa sem respostas, mas com um medo ainda maior do que antes. Cada noite que passava, Ana ficava mais fraca e seus pesadelos se intensificavam. Ela começou a falar coisas que me deixavam em pânico, como se estivesse conversando com a sombra, suplicando para ser deixada em paz. Eu sabia que algo estava se aproximando, algo inevitável, mas não sabia como impedir. O tempo foi passando e Ana começou a recusar a ideia de ter filhos. O medo de que a profecia pudesse se realizar a dominava. Até o pensamento de engravidar a aterrorizava. Mas o destino, ou talvez aquela maldição, tinha outros planos. Certa manhã, Ana acordou em pânico, segurando a barriga. Ela me olhou com um terror nos olhos que nunca vou esquecer. Felipe, eu estou grávida. Essas palavras soaram como uma sentença de morte. Eu soube naquele instante que a sombra, o mal, ainda estava conosco e que estava prestes a se manifestar de uma maneira que nunca poderíamos imaginar. A partir daquele dia, não houve mais paz. Cada sombra, cada sussurro no vento me fazia tremer. E Ana, carregando a vida em seu ventre, estava cada vez mais frágil, como se algo estivesse drenando, não apenas seu sangue, mas sua própria alma. Eu tentei buscar ajuda, exorcistas, médiuns, qualquer um que pudesse nos livrar daquela maldição. Mas tudo era em vão. O mal estava além da compreensão humana, enraizado em algo muito mais profundo e antigo. A única coisa que podíamos fazer era esperar, sabendo que o que quer que estivesse por vir não seria nada menos que um horror encarnado. E assim, continuamos,
presos em uma espera infernal, sabendo que o verdadeiro terror ainda está por se revelar. E, em cada noite de silêncio opressor, a voz sussurra, agora não mais um aviso, mas uma promessa. Ela dará vida ao mal. E eu, impotente, só posso assistir, esperando o inevitável, sabendo que, em breve, o inferno nos visitará novamente.